Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos. Estamos uma vez mais juntos neste último domingo do tempo do Natal, domingo da Epifania. Um domingo com o qual praticamente terminamos o tempo natalício, voltamos ao tempo comum e é um dia cheio de manifestação. Aliás, Epifania significa propriamente isso, manifestação. A manifestação de Deus. Deus que se manifestou não só ao seu povo judeu, mas aqui que é visitado por 3 reis. E então manifesta-se, apesar da aparência, uma criança, numa casa com Nossa Senhora, com São José, entretanto, manifesta-se a todos os povos. E é precisamente isso que toda a liturgia de hoje trata, porque o Salmo dirá: virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Ou seja, assim como os reis magos, os 3 reis magos vieram do Oriente adorar o Senhor, assim também, em determinado momento da história, todos os povos virão adorar o Senhor. E mesmo São Paulo aos Efésios também fará isso, dirá isso, que em determinado momento os povos pagãos, os gentios, também têm a revelação. Para eles também é comunicada a salvação. Ora, caríssimos irmãos, hoje temos de facto uma festa real. Porque não são só 3 reis, na realidade. Aparecem aqui 5 reis. 5 reis. Parece um exagero, mas padre, quando é que são 5 reis? Eu sempre ouvi falar em 3 reis magos. Sim, de facto, são os 3 reis magos, mas não esqueçamos que os 3 reis magos vão ter com Herodes. Também era rei. Não é? E o rei Herodes, que vivia em Jerusalém. E, entretanto, temos também o Rei dos Reis, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, que é visitado pelos magos. Então temos aqui, digamos, o Rei dos Reis, é o centro da história. Depois temos o Rei Herodes, Herodes o Grande, e temos 3 reis magos, 3 pagãos que vão visitar o Rei dos Reis. E então, diz o Evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 2, tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nós estamos na sequência do nascimento de Nosso Senhor, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Onde está, perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer? Bom, e o que é que vai acontecer depois desta pergunta dos reis? Porque certamente os reis chegaram a Jerusalém, os reis magos, e começaram a perguntar onde é que tinha nascido certamente o rei dos judeus. E certamente, com todo o povo que estava ali era judeu, saberiam onde é que estava a nascer o rei. Mas o povo não sabia. E então os reis magos foram solicitados por Herodes, porque rapidamente chegou aos ouvidos de Herodes, e Herodes então manda que os reis se dirijam ao palácio para ele próprio lhes perguntar, lhes indagar, mas que rei é esse que está a nascer? E porquê que Herodes faz essa pergunta? E porquê que Herodes diz assim? O rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Porquê que Herodes fica perturbado se ele era o rei daquela região? Por que ele vai ficar perturbado com o nascimento de uma criança? Bom, isto, aliás, já foi comentado isso anteriormente, em outros evangelhos, é porque, de facto, Herodes não era judeu. Herodes, depois de uma série de batalhas dos romanos, os romanos, como sabemos, em meados do século I antes de Cristo, tomaram conta da Terra Santa. E então, no meio de uma série de batalhas, acabaram por um dos imperadores dar a Herodes o poder. Então ele ficou com aquela região, tornou-se o rei daquela região, onde estava localizada a cidade santa, Jerusalém. Mas ele era filho de um idumeu, ou seja, de um pagão, com uma mulher árabe. E Herodes era um homem altamente ganancioso, altamente egoísta e altamente pérfido. Ele era pérfido. Para terem uma ideia de como é que... Ele fez coisas grandiosas. Ele era Herodes o Grande. Ele mandou, para termos ideia, mandou fazer um teatro, um anfiteatro. Mandou construir Cesareia Marítima, dedicada ao imperador. Mandou fazer uma série de templos pagãos. E, a contrapartida, também para o povo judeu, reconstruiu, ou melhor, restaurou o Templo Santo, o templo que ficava em Jerusalém. Ou seja, o templo, na época da volta de Babilónia, cerca de 500 anos antes do nascimento de Nosso Senhor, tinha sido reconstruído. Claro, em 500 anos o templo começou a perder
enfim, a sua beleza, não é? Começou a desgastar-se, a ficar velho. Então ele mandou restaurar o templo, mandou até inclusive colocar uma série de adornos novos no templo. E por isso é que o templo estava realmente bem ornamentado. Nós ouvíamos há umas semanas atrás os discípulos dizer: vede, mestre, como o templo está bonito, as pedras luzidias, porque de facto poucos anos antes Herodes tinha mandado restaurar esse templo. Bom, mas o que acontece é que Herodes era um homem altamente ganancioso e ele mandou matar, para termos uma ideia, mandou prender o seu próprio irmão, que aliás, com medo do que lhe viesse a acontecer, acabou por suicidar. O irmão suicidou-se na prisão. Matou a sogra, matou uma das esposas, porque teve várias esposas, matou uma delas, e dois dos filhos dele, que também estavam a tentar, enfim, tomar conta do poder, acabaram por ser mortos por ele. Quer dizer, é um homem que, e mesmo no momento da morte dele, para termos ideia, do macabro desta alma, da senha de sangue deste homem, como nenhum judeu gostava de Herodes, né? Ninguém ia chorar por ele no momento em que ele morresse. Ele estava com uma espécie de um câncer horroroso. E então, o que é que ele fez? Ele mandou aprisionar uma quantidade de pessoas de elite judaica, nobres, e mandou a própria irmã fazer o seguinte: quando ele morresse, uma vez que ninguém iria chorar por ele, porque ninguém gostava dele, que matassem os nobres, porque aí haveria choro por toda a Judeia, não é? E o choro, que não era para ele, mas que no fundo daria a impressão de que choravam a própria morte dele. Então, para verem, realmente, o escrúpulo, é um homem sem escrúpulo nenhum, não é? Quer dizer, o homem faz o que lhe dá na cabeça, para quê? Para ganhar poder. Ora, este homem, quando houve esta notícia de que está a nascer, ou que acaba de nascer, o rei dos judeus, vê o seu trono abalar-se. O trono dele, que lhe tinha sido dado, como dissemos, pelos imperadores romanos, começa a estremecer. E então, ele, ardiloso, não é? Falacioso, diz aos judeus não, diz aos magos: mas, então, ide informar-vos sobre esse menino, para que eu também possa ir adorá-lo. Então, falso, é um mentiroso, não é? É um aldrabão. É incrível. Homens como este aqui ao longo da história, já existiram muitos, mas assim, digamos, com este grau de maldade, com este grau de falsidade, é difícil de encontrar. Aquele escritor famoso, o Papini, dizia que dos homens mais pérfidos que existiu na história foi este que nasceu, digamos, naquelas terras quentes do Médio Oriente, chamado Herodes o Grande. Mas nós temos em contrapartida, digamos, em face dessa maldade, essa malvadez de Herodes, nós temos 3 reis magos. E havíamos aqui a diferença de almas completamente. Quer dizer, os reis magos estavam na sua ingenuidade. Eram pessoas poderosas também eram reis. Mas eram reis admirativos. Eram reis honestos. Eram reis justos. Eram reis que tinham reta intenção de coração. Procuravam adorar o verdadeiro Deus. Não procuravam, como Herodes, o poder, o prazer, a ganância, o dinheiro. Não. Eles procuravam adorar o verdadeiro Deus e por isso largaram tudo. Largaram as suas terras, largaram as suas gentes, foram à procura desse rei que ia nascer e que iria transformar o mundo. Assim eles acreditavam. E é muito bonito porque São João Crisóstomo vai dizer assim: será que os magos saíram da terra deles por causa que viram a estrela? Não. Eles viram a estrela porque saíram da sua terra, que é diferente. Ou seja, eles andavam já à busca. Como eles andavam à busca de um Salvador, porque consta até nas atas, nos relatos antigos, que povos pagãos tinham a impressão naquele momento, naqueles anos em torno do nascimento de Nosso Senhor, que tinha de vir um Salvador, um Messias, tinha de vir à Terra. E de facto eles já ansiavam, já andavam atrás do Salvador. E de determinado momento, Deus, não é, felicitou-os, beneficiou-os através dessa estrela. Uma estrela misteriosa que lhes apareceu nas suas terras, que eram diferentes terras, não é? Eram 3 reis de raças diferentes, e depois levou-os até Jerusalém. Ou seja, andou com eles, ou eles andaram com ela durante vários meses, talvez, não sabemos. Bom, e depois desapareceu em Jerusalém e voltou a aparecer-lhes até que os levou a Belém e pousou, como diz aqui, pousou sobre a casa onde se encontrava o menino. E eles então, como diz aqui o próprio Evangelho,
Prostrando-se diante dele, adoraram-no. E, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. Ora, caríssimos irmãos, que contraste entre reis magos e Herodes. Agora nós podemos nos perguntar, mas porquê que há homens tão bons, pronto, fiéis a Deus, seguidores do verdadeiro Deus, apesar de não conhecerem a revelação, e há homens tão maus que estavam ali ao lado dos judeus, tinham tudo para conhecer a revelação, e porquê ficaram assim? Ora, caríssimos irmãos, nós podemos ver que no Evangelho, para termos uma ideia, digamos, deste grau de maldade que existe em Herodes e que pode existir, existe impotência dentro de cada um de nós, nós podemos ir até ao Gênesis. No Gênesis, no chamado Proto-Evangelho, que é uma das primeiras páginas do Gênesis, diz: porém inimizades entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a descendência dela. Ou seja, no momento em que Adão e Eva são expulsos do paraíso, Deus dá uma maldição à serpente. E a partir dessa maldição, há, digamos, duas categorias: os filhos da Virgem, os filhos da serpente. Alguém pode perguntar-se assim, mas então significa que há uns que são filhos da Virgem, salvação, os outros são filhos da serpente, perdição. Será isso? Estão destinados à perdição eterna? Não, não é isso. É que os filhos da serpente são aqueles que colocam, par e passo, gradualmente, os seus interesses acima dos interesses de Deus. Em determinado momento, eles vivem de tal modo só para os seus interesses, de tal modo, digamos, embarcados no seu próprio egoísmo, não é? Que eles têm uma mentalidade totalmente contrária à mentalidade de Deus, totalmente desonesta para com Deus. E então eles tornam-se uns acelerados autenticamente. Nós vemos, por exemplo, na ladainha do Sagrado Coração de Jesus, uma declaratória que é muito bonita e muito expressiva para ver a que pode chegar a maldade humana, a que pode chegar a maldade de cada um de nós. É aquela ejaculatória que diz: o coração de Jesus contristado, atribulado por causa de dor, atribulado de dor por causa dos nossos crimes. Crimes é a palavra. Crimes. Mas o padre não mata ninguém. Tá bom, mas diz crimes. Cor Iesu attritum propter celera nostra. Este propter celera nostra é uma expressão que está em Isaías, no capítulo 53 do profeta Isaías. Ele foi atribulado por causa dos nossos pecados. É o servo de Yahvé que evoca Isaías. Nosso Senhor foi atribulado por causa dos nossos crimes. Porque celera, a palavra celerado vem de celera, celera nostra, as nossas loucuras, os nossos crimes. E o ser humano, caríssimos irmãos, qualquer um de nós, se não tem cuidado, se não põe um freio nas suas más tendências, acaba por dar em Herodes. Herodes vai matar os santos inocentes. Herodes que vai enganar os magos. Herodes que mandou matar, como eu disse, os filhos, a sogra, a esposa. Quer dizer, fez com que o irmão se matasse na prisão pelo medo, pelo terror que o irmão teve dele. Quer dizer, vejam a que é que pode chegar a maldade humana. A gente pode pensar assim, mas sou padre, mas o que é que isso tem a ver comigo? Eu não faço assim tanto mal. Nós vemos, caríssimos irmãos, que hoje em dia a quantidade de crimes que são praticados, por exemplo, para darmos ideia, casos concretos, o aborto, hoje em dia. A maior causa de morte no planeta Terra não são acidentes, não é o cancro, não é nenhuma doença. A maior causa de morte, 44 milhões de pessoas morrem todos os anos. Ou mais até, há estatísticas que dizem que até são mais. Por abortos provocados. Depois, nós vemos o que está a acontecer no mundo de hoje com os jovens. A doutrina ideológica que é imposta a esses jovens, por onde eles não aceitam mais a autoridade paterna, não aceitam mais, digamos, todos os ensinamentos que os nossos pais nos deram. Hoje em dia os jovens estão completamente revoltados contra o establishment, contra as coisas estabelecidas, querem criar um mundo novo, mas um mundo que é uma perversão do mundo atual. Quer dizer, isto está a ser doutrinado, está a ser ensinado aos nossos jovens. O que é que nós fazemos? Nós vivemos numa espécie de um pecado que não cometemos, porque é um pecado chamado indiferença. Se eu vivo a minha vida, se eu vivo a vida pensando assim, não, o mundo está tudo muito bem, afinal não acontece nada de mais, são milhões de crianças que são mortas todos os anos.
E eu faço NA. Nada aprendi, nada esqueci, não sei nada disso, não tenho nada a ver com isso. Eu estou a pactuar nesse mal. Por exemplo, eu às vezes vejo, vou à missa, vejo pessoas que não se confessam, que não metem os pés numa igreja há não sei quantos anos e vão lá e comungam com toda a placidez. E eu fico também na mesma. O que é que eu tenho a ver com isso? Não, eu não posso ficar indiferente. Então, se eu sei que aquela pessoa, se eu tenho a certeza, não é por fazer um juízo temerário, mas se eu tenho que sei que aquela pessoa vive mal, vive em pecado mortal, eu não posso ficar indiferente. Claro, eu não vou-me falar com ela, minha senhora, meu senhor, você não pode fazer isso. Mas eu, pelo menos, interiormente, fazer um ato de reparação. Deus, aquela pessoa, eu tenho a certeza que cometeu um pecado porque ela vive contra Deus, ela vive fora da lei de Deus. Não é? Então, estas atitudes, se eu não tomo estas atitudes de reparação, que aliás Nossa Senhora pediu tanto em Fátima, eu no fundo estou a deixar a minha alma preparar-se para um dia atribular Nosso Senhor por causa dos meus crimes. Pode ser que eu nunca mate ninguém, pode ser que eu nunca faça mal a ninguém, mas eu estou a ofender a Deus constantemente com a minha indiferença, com a minha falta de adoração. Não é? Isso é falta de adoração a Deus, é falta de espírito de piedade, é falta de espírito de quem olha para Deus e procura ver o que é que agrada a Deus, como os reis magos quiseram fazer, quiseram agradar a Deus Nosso Senhor, prostraram-se e ofereceram esses presentes, deram-lhe o coração, deram o coração ao menino Jesus. Então, caríssimos irmãos, é isso que vamos pedir hoje, para que nós, no início deste novo ano, possamos dar, não ouro, não incenso, e talvez não vamos dar mirra também ao menino Jesus, mas demos o nosso coração e, sobretudo, demos atos de reparação por tantos crimes, tantos pecados e, quiçá, até pecados meus. Não é? Crimes que eu cometo, que ninguém vê, que ninguém fica a saber, mas que eu conheço perfeitamente, porque a minha consciência para isso me alerta. Mas pedir a Nossa Senhora que me ajude a fazer atos de reparação, a emendar-me, a reparar a minha vida e a rezar por aqueles outros que também, infelizmente, vivem fora da lei de Deus, fora dos mandamentos. Que Nossa Senhora proteja neste início de novo ano, neste final do tempo de Natal, que os Reis Magos também velem por cada um de vós e vos ajudem a oferecer o melhor presente para o menino Jesus. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.